Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica. Hoje vamos iniciar o segundo bloco desse curso, que tem como objetivo resolver problemas não triviais da mecânica clássica, tá certo? Problemas com uma dificuldade um pouco maior do que aqueles que estão nos livros textos de física geral, de física básica, física de nível de graduação. Bem, nesta aula de hoje nós vamos então começar a utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento, tá certo? E a gente vai começar a estudar sistemas de partículas. Até agora a gente utilizou as leis de Newton e a conservação de energia, e a partir dessa videoaula a gente vai começar a usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então vamos entrar nessa parte, que a gente vai ver bastante problemas relacionados a colisões, tá certo? Choques mecânicos, E aí depois a gente vai para outros momentos, sistemas de massas variáveis, mecânica celeste e sólido, movimento geral de um sólido rígido, etc. Hoje eu quero fazer com vocês analisar três sistemas bastante interessantes, tá certo? Três problemas bastante curiosos, dois bastante simples, tá certo? E um outro é o problema do pêndulo, analisar o movimento de um pêndulo sobre uma plataforma que se movimenta aí com velocidade, tá certo? Velocidade constante, Esse último problema eu tirei da revista The Physics Teacher, tá? Physics Challenges for Students and Teachers, de novembro de 2004, tá, pessoal? Antes disso, vamos analisar um clássico problema que volta e meia a gente vê aí nos livros de física básica, que é o problema do barco, e do barqueiro. Então, considere um barco inicialmente aí em repouso, ele está em contato, tá certo? Ele está em contato aí com o cais, tá certo? E existe aqui uma pessoa na popa desse barco, tá certo? Então ela está a uma distância do cais, ou da proa, que nós vamos chamar de L. Então essa distância aqui é L, que é o próprio comprimento desse barco. E o que vai acontecer, pessoal? Como isso se trata de um sistema isolado, o que vai acontecer? À medida que essa pessoa for caminhando para a esquerda com velocidade constante, vamos chamar de V minúsculo, a velocidade da pessoa, por se tratar de um sistema isolado, a gente vai ter conservação da quantidade de movimento, que é esse princípio básico da física. Então a pessoa vai se deslocar para a esquerda, o barco vai adquirir movimento para a direita. Essa velocidade do barco eu vou chamar de V maiúsculo, tá certo? E nosso objetivo aqui é determinar a relação entre essas duas velocidades e o deslocamento dessa pessoa, tá certo? Em relação ao cais, claro, porque em relação ao barco é o próprio comprimento L que ela vai percorrer. E também vamos calcular o deslocamento do barco em relação ao cais, tá? Eu vou resolver esse problema, pessoal, de duas maneiras, tá? A primeira coisa é, primeiramente, evocando o conceito de centro de massa, tá certo? Então, o sistema barco mais pessoa é um sistema que nós podemos considerar de duas partículas e eu vou considerar o centro de massa, desse sistema aqui, do barco. Como o barco a gente supõe que ele é homogêneo, o centro de massa do barco está no centro geométrico dele, mas com a pessoa, esse centro de massa é deslocado mais para a pessoa, e eu vou chamar então essa posição do centro de massa em relação ao cais de XC, tá certo? Então aqui XC é a posição na horizontal, do centro de massa, e portanto a distância da pessoa, do centro de massa da pessoa ao centro de massa do sistema, vai ser L menos XC, tá certo? L menos XC. Então o que vai acontecer? Essa pessoa então vai caminhar, vai se deslocar aí com velocidade constante para a esquerda,
E esse barco, então, vai adquirir velocidade no sentido contrário, né? Pela terceira lei de Newton, ação-reação ou conservação do momentum linear, tá certo? Então, eu vou considerar que o barco, então, se deslocou, né, uma certa quantidade em relação ao cais. Eu vou chamar isso de y, tá? E a pessoa agora, então, o barqueiro está na proa, né, desse barco, tá certo? E aí o centro de massa, pessoal, como é um sistema isolado, o que acontece? A posição do centro de massa não deve mudar, né? Então, o centro de massa, a posição do centro de massa do meu sistema, ele deve continuar, tá certo? Na mesma posição. Porque como não há forças externas agindo sobre o sistema, a gente sabe, né, da física básica, que o momento linear ele se conserva. Porque não há forças externas na direção horizontal, tá certo? E aí a pessoa, então, ela está aqui. E aí, então, essa distância aqui continua sendo L menos XC, tá certo? E essa distância aqui, né, também é L menos XC. Ou seja, pessoal, a pessoa, né, o barqueiro, se deslocou de uma distância igual a 2 vezes esse L menos XC. Tá? A posição do centro de massa permanece a mesma, né? E então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou relembrar vocês a definição, né, a expressão do centro de massa e de um sistema de duas partículas. Na aula sobre o problema dos ladrilhos, eu lembro vocês, né, da definição do centro de massa de um sistema de duas partículas. Imagine duas partículas colineares de massas M1 e M2, tá certo? E eu vou considerar aqui esse ponto, né, como sendo o centro de massa do meu sistema. Eu vou fixar aqui a origem aqui num ponto, digamos. Então essa distância aqui da massa M1 eu vou chamar de x1, tá certo? A posição da massa M2 eu vou chamar de x2 e a posição do centro de massa, né, em relação à origem, eu vou chamar de xc. Então, qual é a definição de centro de massa de um sistema de duas partículas? É um ponto, tá certo? Que divide a distância entre essas duas partículas em segmentos que são inversamente proporcionais às massas dessas partículas, tá certo? Então, essa distância aqui, né, de M1 até o centro de massa, que é xc, xc menos x1, ela está para a massa M2, tá certo? Assim como essa distância aqui, né, que é x2 menos xc, tá certo? Essa distância do centro de massa até a massa M2 é x2 menos... Perdão, x2, aliás, tá certo? x2 menos xc. E isso está para a massa M1, tá? Então, é um ponto que divide a distância entre essas duas partículas em segmentos inversamente proporcionais às suas massas, tá? Então, fazendo a regrinha de 3 aqui e isolando o xc, você conclui, né, aquela famosa formulinha M1x1 mais M2x2 dividido por M1 mais M2, tá bom? A definição clássica aí é bastante simples do centro de massa, tá? Então, aqui no caso do nosso sistema, barco mais pessoa, a gente vai ter então a massa do barco, vou chamar de M maiúsculo, massa do barqueiro, M minúsculo. Então, a massa do barco vezes M maiúsculo, né? Vezes a posição do centro de massa do barco. O barco sozinho, né, homogêneo, o centro de massa está no centro geométrico, então é a metade do comprimento L, né, a posição do seu centro de massa, mais massa do barqueiro vezes a posição, né, do centro de massa em relação à origem, que a gente está fixando aqui no cais, né, que é a própria distância L. Isso dividido por M mais M maiúsculo, tá ok? Essa é a definição, então, do centro de massa desse sistema
barco mais barqueiro. Para a gente calcular, então, o deslocamento do barqueiro, basta nós calcularmos duas vezes, então, a distância L menos XC, tá certo? Ou seja, 2 vezes L menos 2 vezes XC. Ou seja, 2L menos 2 vezes esse termo, então vai ficar M vezes L mais 2ml sobre M maiúsculo mais M minúsculo. Colocando sobre o mesmo denominador, M mais M, né, multiplicando aqui, nós vamos ficar com o seguinte, M mais M maiúsculo, 2L vezes M minúsculo mais 2L M maiúsculo, menos ML mais 2ml. Perdão, pessoal, aqui menos, né, é ml, e aí menos, tá? Esse menos aqui tem que tomar cuidado, ele distribui, menos 2ml. 2ml minúsculo vai cancelar, 2lm menos lm, né, dá 1lm, então isso aqui vai ficar a massa do barco sobre a massa da pessoa, mais a massa do barco, vezes o comprimento L do meu barco, tá bom? Então esse é o deslocamento dessa pessoa, tá? Vai depender aí da sua massa, da massa do barco e, claro, do comprimento, tá certo? Desse barco. Então, expressão bastante simples, bastante tranquila. Nós vamos daqui a pouco reobter essa expressão utilizando a conservação da quantidade de movimento, tá? Ou do momento linear. Muito bem. Nós vamos fazer agora, a gente vai calcular o deslocamento do barco. Tá? Vamos obter a distância que o barco percorre, né? Esse deslocamento y aqui, em relação ao cais, né? Em função dos parâmetros que a gente conhece, que são as massas aqui e o L, tá certo? Então isso é bastante simples, porque a gente sabe, pessoal, que... Então notem que essa distância y, tá certo? Mais essa distância L menos XC, mais L menos XC, isso tem que dar L, tá? Que é o comprimento do barco, tá certo? Então é imediato da geometria da figura, né? Que y mais 2L menos 2XC, isso tem que ser L, que é o comprimento do barco, tá ok? Então aqui vai ficar y igual a 2XC menos L. Tá? Essa é a expressão para você calcular o deslocamento desse barco, né? Muito bem. Então nós temos y igual a 2 vezes xc, já vamos multiplicar a fórmula aqui da posição do centro de massa por 2. Então vai ficar m vezes L mais 2m minúsculo L maiúsculo dividido por m minúsculo mais m maiúsculo menos L. A gente, então, coloca sob o mesmo denominador o termo m minúsculo mais m maiúsculo, e aqui em cima eu vou ficar com ml mais 2ml menos m minúsculo vezes L menos m maiúsculo vezes L. Bom, nota então que o m maiúsculo vai cancelar, e aqui eu vou ficar então com m minúsculo sobre m minúsculo mais m maiúsculo vezes L. Está aí a expressão também do deslocamento, então, do barco, tá certo? Notem a semelhança entre as expressões, o que muda é que no deslocamento do barqueiro eu tenho a massa do barco, e no deslocamento do barco eu tenho a massa, né, no numerador da expressão, a massa da pessoa, tá? A massa do barqueiro. Expressões bastante tranquilas que a gente obteve a partir, né, da definição do centro de massa e da geometria aqui da figura, tá bom, pessoal? O que a gente vai fazer é reobter essas expressões agora utilizando o princípio da conservação da quantidade de movimento. Porque na horizontal, né, como você não tem forças externas, o sistema é isolado, a quantidade de movimento vai se conservar, ok? Muito bem, então velocidade do barco, né, para a direita, V maiúsculo, e velocidade da pessoa para a esquerda, velocidade minúscula, né? É claro que essa velocidade aqui, V minúsculo,
é a velocidade, né, do barqueiro em relação ao barco. É a velocidade relativa ao barco, né, em relação ao barco, né? E claro que a velocidade da pessoa em relação à margem, em relação, né, à margem, ao cais, vai ser menos V, tá certo? Mais V maiúsculo, né? Porque aqui a gente vai adotar o sentido positivo para a direita. Então, a partir da conservação da quantidade de movimento, ou do momento linear, pessoal, o que a gente tem, né? A gente vai ter, então, a quantidade de movimento da pessoa, né, mais a quantidade de movimento do barco, isso igual a zero. Então, quantidade de movimento, lembrem, vou representar aqui por P, é massa vezes a velocidade, tá certo? Produto da massa pela velocidade. Então, massa do barqueiro, que multiplica a sua velocidade relativa ao cais, que é então menos V mais V maiúsculo, né? Aqui a gente vai ter que compor então essas velocidades, mais a massa do barco vezes a sua velocidade, e isso é igual a zero. Eu vou então isolar o V maiúsculo aqui na expressão, tá certo? Então vai ficar M minúsculo mais M maiúsculo. E esse menos MV eu passo para o lado direito, trocando o sinal, M vezes V. Portanto, a velocidade do barco, né, em relação à velocidade do barqueiro, é dada por esta expressão que os senhores veem aqui. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Essa é a expressão, então, pessoal, para você calcular a velocidade do barco, né? Agora, quanto tempo o barqueiro leva para percorrer todo o comprimento do seu barco? O problema é bastante simples. Esse tempo é a distância percorrida por ele, que é o próprio L, dividido pela sua velocidade em relação ao barco, claro, que é V minúsculo. Tá ok? Então, olha só, durante esse tempo T, pessoal, qual é o deslocamento, né, desse barqueiro? Vamos ver se a gente reobtém essas expressões aqui. Então, durante esse tempo aqui, o meu barqueiro ele vai se deslocar, então, né, em relação ao cais. Que distância? Ora, o produto da velocidade relativa ao cais pelo tempo T, tá ok? Vamos fazer esse cálculo aqui, pessoal. Muito bem. Então, durante esse tempo T, né, a pessoa vai percorrer que distância, tá certo? Então, vamos colocar aqui deslocamento do barqueiro. Esse deslocamento, então, vai ser a sua velocidade relativa ao cais, que é, então, a soma da sua velocidade, né, com sinal trocado, menos V, mais a velocidade do barco, multiplicado por esse tempo, que é L sobre V minúsculo, tá? Mas quem é V maiúsculo? Qual que é a relação entre V maiúsculo e V minúsculo? Já deduzimos a partir da conservação da quantidade de movimento. Então, isso aqui vai ficar menos V, mais esse termo que tem o V, né? Eu vou colocar o V em evidência, e aqui, então, vai ficar menos 1 mais M sobre M mais M maiúsculo, vezes L sobre V minúsculo, que vai acabar cancelando. E aí nós vamos ter, então, aqui vai ficar, né, o M minúsculo vai cancelar, então vai ficar M minúsculo sobre M minúsculo mais M maiúsculo vezes L. Esse é o deslocamento do barqueiro, que é o mesmo que nós... perdão, pessoal, esse é o deslocamento
Não, esse aqui era o deslocamento do barqueiro, né? Não, esse aqui era o deslocamento do barco, tá certo? Então esse aqui, na verdade, é o deslocamento do barco, esse aqui do barqueiro, né? Aqui, na verdade, não é M minúsculo, aqui é M maiúsculo, tá certo? Então, na verdade, é M maiúsculo. Então, M minúsculo cancela, vai ficar esse M maiúsculo sobre essa soma das massas vezes L. Esse aqui, então, é o deslocamento, tá certo? Do barqueiro, né? Bom, agora, para você determinar o deslocamento desse barco, é a mesma coisa, né? Durante esse tempo aqui, o que acontece? O barco, pessoal, vai percorrer que distância? Ora, a sua velocidade vezes esse tempo t. Então, se eu pegar essa velocidade e multiplicar por esse tempo t, quem é a velocidade do barco em relação à velocidade do barqueiro? Está dada aqui, vezes v, e aí L sobre v, o v cancela, e aí você tem, né? Você reobtém esta expressão aí, tá? Massa do barqueiro sobre massa da pessoa mais massa do barco, multiplicada pelo comprimento L desse barco, tá bom? Então, um problema bastante interessante, tá certo? Sim, lembrando que aqui, pessoal, a rigor eu deveria ter colocado um menos, né? Porque o deslocamento do barqueiro, ele é negativo, claro, né? Porque a gente está orientando o eixo das posições para a direita e esse deslocamento, a rigor, ele é negativo, tá bom? Contrário ao deslocamento do barco. Então esse é o nosso primeiro problema que a gente queria analisar aqui, tá? E agora a gente vai então para o segundo problema, pessoal, dessa videoaula. Mais uma aplicação que envolve, né, mais uma aplicação da conservação da quantidade de movimento para sistemas isolados. Que problema é esse? Bom, é um problema também bastante comum, tá? E ele consiste em uma cunha, né, ou melhor, uma cunha, um plano inclinado, tá certo? E que pode deslizar, tá certo, livremente nessa superfície horizontal e na superfície dessa cunha, né, desse plano inclinado, a cunha tem uma massa M maiúscula e o bloquinho tem uma massa M minúscula, tá certo? A ideia é a seguinte, pessoal, como aqui não tem atrito, tá? Então imagine uma superfície aí idealmente lisa, né? Então, idealmente aí não há atrito. O que vai acontecer? À medida que esse bloco vai deslizando ao longo desse plano inclinado, aqui existe atrito, tá, entre a superfície do bloco e do plano inclinado. À medida que ele vai escorregando, esse bloco também vai ter que se movimentar, né, pela conservação da quantidade de movimento. Tá certo? O momento linear total do sistema tem que permanecer constante, né, na ausência de forças externas, tá certo? E esse bloco, então, ele vai escorregar, né, com essa direção e com esse sentido, a aceleração do bloco de massa M, e essa cunha também vai adquirir uma certa aceleração, tá certo? Um certo movimento. Digamos que, vamos supor que a gente não saiba qual é o sentido dessa aceleração, eu vou supor que a aceleração dessa cunha vai se dar também, vai se dar na horizontal para a direita. As equações, pessoal, no final vão me dizer, né, qual é o sinal dessas acelerações. Tá? Essa aqui vai ser positiva, vai estar correta. Essa aqui, né, a gente intuitivamente sabe que esse bloco ele deve se movimentar no sentido para a esquerda, tá certo? Então o que acontece? Eu vou aqui aplicar, né, a receita de bolo aí
para resolver um problema de dinâmica usando as leis de Newton. Então vamos primeiro separar os corpos, tá certo? E marcar todas as forças que atuam sobre ele, né? Então sobre o meu bloco de massa M estão agindo o peso, a força de atração gravitacional devido à Terra. Aqui tem a força de reação normal de apoio, né? Existe atrito, força tangencial, tá? Eu vou chamar essa força de atrito de FR, tá certo? E no bloco, então, somente são essas forças, tá? Já vamos marcar aqui, pessoal, o ângulo θ, né? Esse ângulo aqui é θ, já para facilitar a decomposição das forças. E esse ângulo aqui também é o ângulo θ, tá? E no caso da cunha, no caso do plano inclinado, nós vamos ter o seguinte: quais forças que atuam sobre ele? Então nós vamos ter aqui o seu peso, tá certo? Vou colocar... Vamos primeiramente marcar aqui as reações, né, dessas forças. A força de atrito, então a reação da força de atrito, pela terceira lei de Newton, né, FR', tá? O bloco empurra o plano inclinado nesse sentido e o plano inclinado empurra, né, segura o bloco contra, né, a tendência de deslizamento, tá certo? E aqui nós temos a reação da força normal, né, os pares ação e reação, tá certo? Temos também o peso, né, da cunha, M maiúsculo vezes G, e tem aqui, pessoal, a reação devido ao chão, né, devido à superfície. Eu vou representar aqui por o R. E por que essa reação não coincide com o peso, né? É por causa do bloco, né, do movimento desse bloco. Essa reação normal, né, da superfície sobre o plano inclinado, ela não deve ter a mesma linha, né, de ação, a direção não, a mesma linha de ação, né, da força-peso, tá? Mas as forças na vertical a gente não vai precisar se preocupar, tá? A gente só vai olhar para a direção de movimento na horizontal, tá bom? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos então aplicar, né, a segunda lei de Newton, tá certo? A gente aplica a segunda lei de Newton e acha as equações de movimento, tá? Uma coisa bastante tranquila, né? Nível até de ensino médio, tá certo? Então, vamos só, pessoal, decompor aqui a aceleração desse meu bloco de massa M, né? Então, essa aceleração, ela vai ter duas componentes, tá? Essa aceleração, ela é paralela à direção do plano, tá certo? Então, aqui, né, esse aqui é o ângulo θ, então, e essa aceleração, ela vai ter, então, uma componente, M minúsculo, né, cosseno de θ, e na vertical, a aceleração do bloco vezes o seno da inclinação, tá certo? Do plano inclinado. Vamos fazer o diagrama de corpo livre do bloco. Então vou aqui representar as forças que atuam na direção horizontal, tá bom? Né? Então a gente tem, na direção horizontal, nós temos a componente N seno de θ para a direita. E temos a componente FR cosseno de θ da força de atrito para a esquerda, tá bom? Componente horizontal da força de atrito. E aí na vertical nós temos N cosseno θ, N cosseno θ, tá? E também tem a componente vertical da força de atrito, né? Vou representar aqui como FR seno de θ. E na vertical para baixo você tem, para o centro do planeta, você tem o peso, tá bom? Está aí. O diagrama de corpo livre. E na cunha, pessoal, você tem, então, na cunha, né, no plano inclinado,
você tem aqui a componente FR cosseno de θ na horizontal, né, sobre essa cunha. Essa cunha, ela não tem movimento na vertical, ela está em equilíbrio. Então a gente só vai analisar as forças na horizontal, tá bom? E aqui você tem a componente da força normal, né? Aqui é θ, então aqui vai ser θ. Então ela vai ter uma componente N seno, né? Para a esquerda, tá bom? N vezes seno de θ para a esquerda. Então isso é sobre isso aqui é sobre o bloco. E isso aqui é sobre a cunha, né? Vamos construir as equações de movimento, tá ok, pessoal? A gente não vai analisar toda a dinâmica desse sistema, tá? Todas as equações. Então vamos lá. Então na horizontal nós temos N seno de θ menos FR cosseno de θ. Isso é igual à massa do bloco vezes a sua aceleração. Mas essa aceleração, pessoal, é a aceleração, né, em relação ao chão, né, um referencial inercial, tá certo? E essa aceleração, visto de fora por um observador inercial, a componente horizontal dessa aceleração é a aceleração desse bloco cosseno θ, mais ainda a aceleração, tá certo, do plano inclinado, que eu estou supondo aqui que ele vai acelerar nessa direção e nesse sentido, tá? Então eu tenho que somar essa aceleração AM cosseno θ mais a aceleração ainda da cunha, tá? No final, se aparecer um sinal de menos, a equação que vai me dizer o sinal correto dessa aceleração, tá bom? Da cunha. E na vertical, o que a gente tem? Na vertical nós temos N cosseno θ mais FR seno θ menos M vezes G, e isso é a massa do bloco vezes a sua aceleração total, né, na direção vertical, que é apenas a componente vertical da sua aceleração relativa ao plano, né, inclinado, que é então a M vezes seno de θ. Tá? Esse é o sistema de duas equações acopladas para esse bloco, né, a segunda lei de Newton para ele. E agora a gente vai escrever a equação de movimento para a cunha, pessoal, que vai ficar então FR cosseno θ menos N seno θ. Isso é a massa da cunha vezes a sua aceleração, tá bom? A sua aceleração. Bom, o que vocês podem observar, né? Observem que esse termo aqui, FR cosseno θ menos N seno θ, é o negativo desse, né? Ou seja, esse termo, M vezes AM, ele é o negativo desse termo aqui, tá certo? E aí a gente pode, usando esse fato, né, combinando essas duas equações, podemos relacionar a aceleração do bloco em relação ao plano inclinado com a aceleração do plano inclinado, né, relativa aí ao solo, ao chão, tá bom? Então nós vamos ficar com o seguinte, M vezes AM, e isso é igual a menos, então, essa massa, M minúsculo, vezes AM cosseno θ mais AM, tá certo? Eu vou isolar a minha aceleração aqui, tá certo? A aceleração do plano inclinado, tá? Então nós vamos ficar com o seguinte, pessoal, nós vamos ficar com a aceleração da cunha, né, do plano inclinado. Esse menos M passa positivo, então fica M minúsculo mais M maiúsculo, isso é menos M vezes AM cosseno θ. Então aqui eu tenho a expressão da aceleração da cunha relacionada com a aceleração do bloco, menos M vezes AM cosseno θ sobre M mais massa do bloco mais massa da cunha.
né? O que a gente deve chamar a atenção aqui? O sinal negativo. Esse sinal de menos indica, de fato, que a aceleração da cunha, né, do plano inclinado, é negativa, ou seja, nós erramos aqui no sinal. Tá? Na verdade, essa cunha ela vai adquirir movimento acelerado para a esquerda, né? De acordo com a nossa intuição, tá certo? O bloco se desloca, escorrega, né, nesse sentido, nessa direção, e pela conservação da quantidade de movimento, né, pela terceira lei de Newton, essa cunha vai adquirir movimento acelerado para a esquerda, tá bom? Bom, e essa equação aqui também, pessoal, tá? Essa equação aqui, se a gente passar isso aqui para o lado esquerdo, né? Eu vou isolar aqui. Bom, vamos passar esse termo aqui para o lado esquerdo. Então vai ficar m AM cosseno θ mais AM mais m AM igual a zero. Essa equação aqui, o que ela diz? É exatamente a aceleração do centro de massa, né? A aceleração do centro de massa no plano horizontal, pessoal, ela é nula, tá certo? Ou seja, a gente já sabia, né? Porque não há forças externas atuando na direção horizontal. As forças externas estão na vertical apenas, né? Que é o peso, tá certo? Como então não há força externa na horizontal, a aceleração do centro de massa, que é essa expressão aqui, ela é nula, tá certo? Isso é uma consequência também da conservação da quantidade de movimento. Bom, agora nós vamos então analisar o nosso último problema, tá, dessa videoaula de hoje, uma videoaula hoje mais tranquila, que é o problema do pêndulo sobre uma plataforma móvel. Esse realmente é o problema mais interessante dessa videoaula, tá? E a gente vai utilizar novamente a conservação da quantidade de movimento para analisar esse problema, tá? Muito bem, qual que é a ideia então, pessoal? A ideia é a seguinte, você tem um pêndulo, tá certo? Você tem um pêndulo que está sobre uma plataforma que pode se movimentar livremente, né, na horizontal, tá? Sem atrito, certo? E aqui então está o nosso pêndulo, que é o comprimento L, massa M, ângulo θ. E esse pêndulo então ele tem aí uma oscilação, tá certo? E no decorrer do seu movimento, tá certo? O que vai acontecer? Essa plataforma ela também não vai ficar parada, né? Pela conservação do momento linear, um sistema isolado, ela também vai adquirir um movimento aí complicado. E a gente vai obter, inclusive, a equação diferencial, tá? Desse movimento, tá bom? Essa plataforma, então, ela tem uma massa M, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o comprimento, para o desenho ficar mais claro para vocês. Deixa eu fazer aqui o desenho um pouco mais simétrico, né? Então, veja o seguinte, vamos representar aí o centro de massa do sistema, né? O centro de massa dessa plataforma, tá? O centro de massa dessa plataforma eu vou colocar aqui nessa posição XB, tá, pessoal? XB é a posição do centro de massa só da plataforma, né? Exatamente no meio, né? No centro geométrico. Isso aqui é uma foto, né, do meu sistema num dado instante de tempo. Então aqui o pêndulo então tem essa posição XP, né? E então nessas condições o que acontece? O centro de massa do meu sistema ele fica um pouco deslocado, né? Digamos que ele esteja aqui, tá? O meu centro de massa do sistema, tanto pêndulo quanto plataforma, ele está nessa posição que eu vou fixar como 0, tá bom? Posição do centro de massa. Então, por ser um sistema isolado, né, a posição do centro de massa não vai mudar. É o mesmo caso
que a gente viu lá do problema do barco e do barqueiro, tá bom? Muito bem. Bom, então, pessoal, inicialmente a gente vai fixar então a posição do centro de massa como sendo... Então a gente vai colocar a origem, tá certo? Do nosso sistema de coordenadas no centro de massa, tá? E já vamos relacionar, né, esse XP com esse XB e com esse L, tá? Notem que a posição desse pêndulo, nesse instante de tempo aí, ele é igual a essa distância aqui, tá? Que é L vezes seno de θ, menos esse pedaço. Tá bom? Mas como o XB, ele é uma posição negativa, tá certo? Então eu posso escrever XP como sendo menos XB mais L seno θ, tá bom? Essa é a relação entre XP e XB. E eu vou usar agora a expressão, então, do centro de massa, né? Desse sistema, que é nula, né? Por escolha, tá certo? Por arbitrariedade. Então a gente vai ter massa do pêndulo vezes a sua posição, XP, mais massa da plataforma vezes a sua posição, XB, dividido por M mais massa do pêndulo mais massa do bloco, tá bom? E isso é igual a 0. Então daí é que a gente conclui, tá certo? O seguinte. Bom, aqui mais uma vez, pessoal, esse XB ele é uma posição, né, como está à esquerda aqui da origem, ela é negativa, tá? E a gente resolvendo essa equação, então, MXP mais MXB igual a 0, isolando o meu XB, então XB vai ser menos M sobre M maiúsculo vezes XP, né? Bom, na expressão do XP, pessoal, na verdade, aqui, né, menos XB. Na verdade, o XB ele já é uma posição, né, negativa. Então, essa distância aqui é uma posição negativa, mais esse termo, exatamente sobra isso aqui, né? Então, aqui, na verdade, eu vou escrever menos M minúsculo sobre M maiúsculo, vezes XP, então, que é dado por XB, aí menos M sobre M, L, seno de θ, tá bom? Porque o XB ele já é uma posição, né, negativa, tá certo? Agora, em termos de distância, realmente, né, essa distância aqui, tá? Ela é, né, menos XB, né, L seno θ menos esse pedaço aqui, XB, tá? Mas aqui nós estamos... tem que tomar cuidado com isso, né? Aqui a gente está lidando com posições, tá? Posições de P e posição de B, tá? Que pode ser negativa, tá certo? E eu vou isolar então aqui o XB, tá certo? XB 1 mais M minúsculo sobre M maiúsculo. Isso é menos M, L sobre M maiúsculo, seno de θ, tá? Eu posso colocar então aqui o M no mesmo denominador, tá certo? Vai cancelar, né, esses M's maiúsculos. E aí isolo então o meu XB, tá? Então o meu XB ele vai ser menos M sobre M minúsculo mais M maiúsculo vezes L seno de θ, tá certo? Então eu acabei de relacionar, pessoal, a posição, né, da minha plataforma XB com respeito à origem, que é onde está o centro de massa do sistema, em função do L. L é o comprimento do pêndulo e θ é a posição angular desse pêndulo, né, que vai variar aí com o tempo, tá? Então essa equação vai ser importante para a gente, porque ela relaciona então a posição da plataforma com o comprimento e a posição angular do pêndulo, tá certo? Muito bem.
O que a gente vai fazer agora? Então, nós vamos escrever a equação, tá, diferencial de movimento desse pêndulo. Tá bom? Para obter essa equação diferencial de movimento, pessoal, existem, né, várias maneiras, né? Leis de Newton, analisar as forças, conservação de energia. O que eu vou apresentar para vocês aqui é pela conservação da energia mecânica, tá? Por se tratar de um sistema isolado, a gente vai ter, então, conservação de energia mecânica, né? Bom, eu vou apagar algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Vamos analisar esse sistema agora por conservação de energia, né? Energia mecânica. Então vamos supor que o meu pêndulo foi abandonado aí de uma posição, né, angular θ0, tá? E eu vou adotar o nível 0 de energia potencial, né, uma escolha, energia potencial gravitacional, aqui no ponto, né, de apoio, tá certo? Desse pêndulo. Bom, nessa posição aqui, então, o meu pêndulo tem uma velocidade v, tá? E a gente, claro, vai ter que decompor, né, essa velocidade, pessoal. Tá certo? Porque nós vamos analisar agora o sistema, né, todo, né? Então, essa plataforma também vai adquirir movimento. Vamos supor que num dado instante aí a velocidade dessa plataforma tenha esse sentido, né, para a direita também. E então as componentes da velocidade do pêndulo, né, essa velocidade relativa à plataforma, em relação a um observador externo, né, inercial, ele vai ser v cosseno de θ na horizontal, né, mais a velocidade da plataforma. E na vertical nós temos v vezes seno de θ, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos pegar então, voltar ali na expressão do centro de massa, e vamos derivar, né, e obter a velocidade desse centro de massa, que deve ser 0. Vamos relacionar a velocidade, então, dessa plataforma com relação à velocidade do pêndulo, tá? Então, vamos lá. A velocidade do centro de massa, que é 0, já que a posição do centro de massa é 0. Isso vai ser a massa, então, do pêndulo, m, vezes a sua velocidade, né, horizontal, total, né, que é essa soma, v cosseno θ mais v maiúsculo, mais massa da plataforma multiplicada pela sua velocidade relativa ao solo, né, o referencial inercial, sobre a soma dessas massas, tá bom? A partir dessa relação, eu vou conseguir, então, relacionar a velocidade desse pêndulo com a velocidade da plataforma. Eu vou colocar um Bzinho aqui só para a gente se referir ao bloco, né? A esse bloco ou essa plataforma. Vamos isolar então o nosso VB. E isolando, pessoal, o nosso VB, nós vamos ficar com o seguinte, vamos ficar com esse menos, né, m sobre m minúsculo mais m maiúsculo, vezes v cosseno θ, tá bom? Então, novamente, velocidade aí do bloco, né, deu negativa, isso significa que nesse momento em que esse pêndulo está se deslocando, né, nessa direção, nesse sentido, a plataforma, para conservar a quantidade de movimento, o momento linear, ela tem que se deslocar para a esquerda, tá bom? Instantaneamente, nesse dado instante, né? Nesse dado momento. Bom, então está aí a expressão da velocidade da minha plataforma e agora eu vou utilizar a conservação da energia mecânica para escrever, né, a equação diferencial de movimento do meu
sistema, tá bom? Essa expressão eu vou escrevê-la aqui só para a gente vai usá-la depois. Vamos lá. Então, como o sistema é isolado, né, a energia mecânica se conserva. Então, a energia mecânica inicial igual à energia mecânica final, tá certo? E energia mecânica inicial, pessoal, é apenas a energia potencial gravitacional, né, dessa minha massa M, em relação a esse nível zero, tá? De energia potencial gravitacional, que eu vou então escrever como menos mgl, né? Vezes essa altura aqui, tá certo? Que é L cosseno de θ zero. Então isso aqui vai ficar o seguinte, menos mg L cosseno θ zero. Isso é igual, então, à energia mecânica final, que é a energia cinética, né, da minha plataforma, 1/2 de mvb ao quadrado, mais metade da massa do pêndulo vezes a sua velocidade, né, ao quadrado, tá certo? Esse pêndulo, então, essa velocidade tem duas componentes. Então, inicialmente eu vou escrever aqui a componente horizontal ao quadrado, mais a componente vertical ao quadrado. Tá certo? E ainda a gente tem a energia potencial gravitacional, né? Desse pêndulo final, tá? Que é menos mg L cosseno de θ, tá? Menos mg L cosseno de θ, tá certo? Nessa posição aqui, digamos. Muito bem, então aqui agora, pessoal, é álgebra, né? É bastante conta, né? A gente vai desenvolver isso aqui, vamos juntar termos semelhantes, tá certo? Então, como é uma mera álgebra, tá? Uma álgebra, eu vou pular esses passos, tá? Eu acho que não tem necessidade da gente estar desenvolvendo isso. Não, existem alguns passos aqui que não são muito óbvios, tá? Eu vou então fazer com vocês, tá? Os passos aí intermediários. Então vamos lá. Primeiramente vamos distribuir isso aqui, né? Desenvolver isso. Note que vai aparecer um M minúsculo V maiúsculo ao quadrado. Aqui é VB, né? E aqui eu já vou juntar com esse VB, então eu já vou colocar em evidência. Então eu vou ficar com meio de M minúsculo mais M maiúsculo, VB ao quadrado, tá bom? Aí depois nós temos então esse termo, meio de M, V quadrado cosseno quadrado, mais meio de M V quadrado seno quadrado, pela identidade fundamental da trigonometria, isso vai ficar meio de M V quadrado, tá? Simplesmente isso. E tem ainda aqui o termo cruzado, pessoal, 2V cosseno θ vezes VB, sobre 2, então vai ficar mais, né, MV vezes VB cosseno de θ, tá bom? E isso é igual, aí eu vou passar, então, esse menos MGL cosseno θ para o lado de lá, então vai ficar MGL cosseno de θ menos cosseno de θ zero, tá bom? Muito bem. E agora a gente vai então usar a expressão de VB, né? Que está aqui. Essa expressão aqui a gente usa aqui e escrevemos apenas em função de V, né? Que é a velocidade do pêndulo, tá certo? Relativa, essa velocidade relativa, claro, à plataforma, né? Então isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar meio M minúsculo mais M maiúsculo, VB ao quadrado, vamos lá. Vai ficar M2, Mzinho mais Mzão ao quadrado, V quadrado cosseno quadrado de θ, tá?
Notem aqui que aqui, isso aqui vai cancelar, né? Vai cancelar um aqui. E, pessoal, esse Mzinho, né? Ele vai aparecer em todos os termos. Ele aparece em todos os termos. Eu posso cancelar, então, né? Esse Mzinho, né? Então, aqui vai ficar um Mzinho só. M minúsculo. Aqui vai ficar meio de V2. Aqui vai ficar V vezes VB. Então, vai ficar menos, tá? 1M, tá? Porque 1 eu já cancelei. Então, ficou 1M. Sobre M mais M, V quadrado, cosseno de θ, tá bom? E isso é igual a GL cosseno θ menos cosseno de θ0. Tá legal? Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode, então, juntar, né, esse termo aqui com esse termo aqui. Eles são termos semelhantes. Então, eu tenho meio desse termo, tá? Menos esse termo. Eu vou ter, então, menos meio. Isso aqui dá menos meio. M minúsculo, né? Sobre M maiúsculo mais M minúsculo. E em cima, V2 cosseno ao quadrado de θ. Tá certo? Eu já posso também colocar em evidência, pessoal, esse V2, tá? Porque eu tenho um V2 aqui. Então, a rigor, eu já deveria ter colocado esse V2 em evidência. Então, aqui eu vou colocar o V2 em evidência. E aí, mais meio, então. E isso aqui está multiplicado por V2, tá ok? Só para a gente adiantar as coisas. Isso aqui vai ficar GL cosseno θ menos cosseno de θ0, tá? Então aqui a gente opera, né? Multiplica tudo por 2, tá? O que vocês quiserem fazer. E aí a gente pode então isolar esse V, tá? Esqueci de multiplicar aqui por cosseno ao quadrado, tá bom? Sim, e outra coisa, pessoal, aqui, né? Por isso que eu quis desenvolver com vocês, porque agora eu vou substituir esse cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Tá? Eu vou utilizar a identidade fundamental da trigonometria ali. E isso vai simplificar enormemente, né, essa expressão. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos ficar com o seguinte. Eu vou, então, multiplicar tudo por 2, tá bom? Já vou distribuir esses m's aí. Então, isso aí vai ficar o seguinte, vai ficar menos m, né, cosseno quadrado, que eu vou trocar, então, por 1 menos seno quadrado, mais mzinho mais m maiúsculo, né, tudo sobre m mais m, que eu já vou passar multiplicando esse termo aqui, tá certo? Mzinho mais mzão vezes 2gl, né? 2gl, e aí essa diferença, cosseno θ menos cosseno θ0. Bom, e aqui por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo cancelar esse m minúsculo, tá? Então aqui eu vou ficar com m minúsculo seno ao quadrado mais m maiúsculo. Isso é m... eu esqueci de multiplicar aqui por V2, né? Tudo isso vezes V2. Então aqui V ao quadrado igual esse termo aí. Finalmente eu posso isolar então o meu V ao quadrado, pessoal, e aí eu concluo então que a velocidade do pêndulo, né, ao quadrado relativa à plataforma, então vai ficar 2gl m massa do pêndulo mais massa da plataforma, cosseno de θ menos cosseno de θ0, tudo isso dividido por esse termo aí, massa da plataforma mais massa do pêndulo, seno ao quadrado de θ, tá bom? Então, essa é a expressão que calcula a velocidade desse pêndulo, tá? Para qualquer
ângulo θ, para qualquer posição angular θ. Tá ok? E a partir, então, dessa expressão, né, eu consigo escrever a minha equação diferencial. Né? Por quê? Ora, porque essa velocidade, né, em coordenadas polares, o que ela é? Né? Essa velocidade, como isso aqui se trata de um movimento circular, né, um arco circular, essa velocidade é o produto da velocidade angular, tá certo, pessoal? Vezes o comprimento do fio, né? Então é L θ ponto, tá certo? Velocidade angular vezes o raio da trajetória, né? Vezes a distância ao eixo, tá certo? Então, eu concluo o seguinte, né? Eu vou concluir que esse meu θ ponto, né? Que é então, eu vou elevar ao quadrado isso, porque aqui eu tenho V, né? Ao quadrado, então ali eu vou pegar esse θ ponto, que é dθ dt ao quadrado. Esse L passa dividindo, né? Ao quadrado, então fica um L embaixo. E aqui eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com 2G sobre L, cosseno de θ menos cosseno de θ0, vezes esse termo aí, M minúsculo mais M maiúsculo sobre M maiúsculo mais M minúsculo, seno ao quadrado de θ, tá bom? Esta, então, é a equação diferencial do movimento, tá? Desse meu sistema, pêndulo mais plataforma, e é uma equação diferencial não linear, né? Bastante complicada, e você tem que utilizar aí um programa, né? Um software, para resolver numericamente essa equação, tá? O método de Runge-Kutta. Então, no nosso canal, a gente já tem aí um curso, né? Completo de cálculo numérico em Octave. Então, implementem essa equação diferencial no Octave e explore, né, as soluções, tá bom? Bom, e as acelerações, pessoal? Vamos agora olhar para a aceleração, né? E vamos relacionar a aceleração dessa plataforma com a aceleração desse pêndulo, tá? E também vamos obter aí, pelo menos a expressão, né, simplificada da tração no fio, tá certo? Bom, a gente também vai reobter esta equação diferencial, tá certo? Usando as leis de Newton, usando a análise de forças. Então eu vou anotar essa equação aqui do lado. Vamos ver onde eu posso anotar. Eu vou colocar aqui, porque a gente depois vai voltar nela, né? Então, dθ dt ao quadrado, isso é 2G sobre L, cosseno θ menos cosseno θ0, M minúsculo mais M maiúsculo, M maiúsculo mais M minúsculo, seno ao quadrado de θ, tá bom? Então está aí a nossa equação diferencial. E agora, pessoal, a gente vai analisar então as forças, né, que atuam nesse sistema e vamos reobter a equação diferencial de movimento, né, do meu pêndulo, tá bom? Bom, vamos lá. Essa aceleração, então, eu vou desenhar aqui inicialmente os vetores da aceleração. Então, a aceleração do bloco, vamos supor que num dado momento tenha esse sentido, né, quando o pêndulo está aqui, tá? É claro, né, a nossa intuição nos diz que a aceleração é contrária e, de fato, ela vai aparecer depois nas expressões com sinal negativo, como o fez com a velocidade. E no caso aqui do pêndulo, pessoal, o que a gente tem, né? Nós temos as acelerações, tá certo? Tangencial, né? E a aceleração normal. A aceleração centrípeta, tá bom? E
E aí a gente vai decompor então essas acelerações, tá? Então eu vou colocar aqui os vetores. Então aqui nós temos a aceleração do bloco, né, da plataforma, mais a componente horizontal da aceleração tangencial, que é AT cosseno θ, né, mais a componente horizontal da aceleração normal. Notem que esse ângulo aqui, ele está aqui, né? E ela tem uma componente horizontal, então, que é no sentido negativo do x, então é menos AN seno de θ, tá bom? E aqui na direção vertical, né, nós temos as componentes. Então, AT seno θ, AT seno θ, mais, né, AN cosseno θ. AN cosseno θ. Então eu tenho que levar em conta essas componentes dessas acelerações nas equações de movimento, tá bom? Usando aí a segunda lei de Newton, tá? Bom, como a posição do centro de massa a gente definiu como nula e ela não muda, né, porque o sistema é isolado, a velocidade do centro de massa é zero e também a aceleração desse centro de massa ela vai ser nula, né? E ela é, então, a expressão, vamos colocar aqui, massa do pêndulo vezes a sua aceleração, né? Aqui, direção horizontal, que é aquela expressão que está ali, então, AT cosseno θ menos AN seno θ mais AB, mais a massa da plataforma, tá certo? Multiplicada pela sua aceleração. E isso dividido pela soma das massas, né? Isso dá zero. Então, resolvendo isso para a aceleração do meu bloco, da minha plataforma, a gente pode isolar, então, né, esse AB. E isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar AN seno θ menos AT cosseno θ. Mas isso multiplicado pelas massas, pela massa M, né? Tá certo? E aí, então, pessoal, a aceleração do bloco, né? Ela... Vamos fazer o seguinte, vamos manter, pessoal, esses sinais que estão aqui. Aqui é menos... Tá, eu vou fazer o seguinte, eu quero preservar esses menos aqui, tá? Na verdade, eu não posso... Até posso, né? Mas só para ficar claro, explícito depois. Então, olha só, eu coloquei o AB em evidência, né? Então, aqui ficou M minúsculo mais M maiúsculo. E aqui ainda ficou mais M AT cosseno θ menos M AN seno θ, tá? Isso tem que dar zero. Aceleração do centro de massa igual a zero, tá? Bom, como eu quero preservar a aceleração, tá? Horizontal aqui esses sinais, esse termo aqui, então, eu passo para o lado de lá. Vai ficar negativo, isolo o AB, então vai ficar menos, vou colocar esse M em evidência, e aqui vai ficar M minúsculo mais M maiúsculo vezes a aceleração tangencial cosseno θ menos a aceleração normal seno de θ. Então, de fato, a aceleração do bloco, né, da minha plataforma é negativa, indicando que ela vai adquirir a aceleração para a esquerda no momento que o pêndulo, né, está aí nessa posição, tá bom? Bem, e a partir dessa expressão, pessoal, o que a gente pode fazer, né? A gente pode... Aliás, nós podemos, então, para obter aí a equação de movimento do meu pêndulo, né, do meu sistema, eu vou então utilizar a segunda lei de Newton, tá certo?
Agora eu vou olhar no pêndulo, então eu vou para o referencial do pêndulo. E no referencial do pêndulo nós temos, então, aqui a nossa aceleração normal, né? A aceleração é centrípeta, tá certo? E aqui a gente tem a aceleração tangencial, tá? Só que daí, nesse caso, vão aparecer o quê? Componentes da aceleração da plataforma, né? Porque esse vetor, né, a aceleração da plataforma, visto nesse sistema aqui, então ele vai ter componentes, né? E essa componente, então, de aceleração, pessoal, da plataforma vai ter, então, componentes, né, em relação a esse sistema aqui, que vai ser o seguinte: nós temos, então, o nosso referencial agora no pêndulo, né, e, então, essa aceleração a aceleração da minha plataforma, então ela vai ter, né, uma componente aí nesse eixo, tá? Que vai ser na direção tangencial, né? Aqui vai ser θ, então vai ser mais AB cosseno de θ. E na direção vertical, o que a gente tem? A gente tem, para dar esse vetor, né? A gente tem essa componente mais essa. Então vai ser menos AB seno θ, né? Na direção vertical não, na direção aqui radial, né? Da aceleração normal. Então a aceleração normal menos AB vezes seno de θ, tá bom? É esse o preço que a gente paga, né? Por mudar o nosso sistema de referência. A gente tem que escrever as componentes da aceleração da plataforma, né? Muito bem, e agora então eu tenho condições de escrever a equação de movimento para o pêndulo, tá certo? Então isso aqui é no sistema do pêndulo, né? Isso aqui é no sistema do meu pêndulo, tá ok? Então, pessoal, pela segunda lei de Newton, né, a gente sabe então que a massa vezes a aceleração, né, na direção tangente. Então, aceleração tangencial mais a aceleração da plataforma, né? Cosseno de θ. E isso é igual à componente tangencial do peso, tá certo? Então, a componente tangencial do peso, a gente sabe que ela é uma força restauradora, direção negativa, né? Então, menos M vezes G vezes seno de θ, tá certo? Θ é esse ângulo aqui, né? E na direção radial você vai ter, né, a massa vezes a aceleração, né, na direção radial, aceleração normal menos a aceleração do bloco, seno de θ, e isso é igual, então, a força de tração, né, menos a componente normal do peso. Então, tração menos mg cosseno de θ. Então, é através dessa expressão, os senhores podem calcular a tração T. E para a gente obter a equação de movimento, que a propósito vai ser uma forma um pouquinho diferente dessa aqui, mas com algumas manipulações é possível mostrar que é a mesma, a gente consegue obter, né, a equação diferencial de movimento, tá? Então a gente vai agora pegar essa equação na direção tangencial e escrever a equação diferencial de movimento, tá, pessoal? Bom, só uma coisa, a equação de movimento da plataforma, né? Como que fica a equação de movimento da plataforma? Da plataforma, a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar com a componente da força na direção horizontal, que é a tração, né? Então vai ficar T vezes seno de θ, isso vai ser a massa da plataforma vezes a sua aceleração, né? Agora no sistema aqui ortogonal, tá certo?
e normal, aliás, né? E a gente tem, então, esta equação, tá? Muito bem. Então, para a gente finalizar, nós vamos pegar, então, essa equação de movimento na direção tangencial e vamos lembrar, pessoal, então, as expressões aí, né, da aceleração tangencial e da aceleração normal, porque nós vamos precisar usar a expressão da aceleração da plataforma, essa expressão aqui, e ela envolve tanto a da aceleração tangencial quanto da aceleração normal. A aceleração normal, então, é L, né, a aceleração centrípeta, tá certo? Ômega é L ao quadrado, né? Ômega ao quadrado vezes L, tá certo? Então, é L dθ dt ao quadrado. E a aceleração tangencial, né, a expressão da aceleração tangencial, é o comprimento, né, a distância ao eixo vezes a aceleração angular. A aceleração angular é a derivada segunda do ângulo θ, né, da posição angular, em relação ao tempo, tá certo? Duas vezes. Muito bem, então vamos usar essa expressão aqui. Então, m vezes a aceleração tangencial, que é L vezes d2θ dt2, aí mais a aceleração do bloco cosseno θ. Agora eu vou substituir, né, por esta expressão aqui, então vai ficar menos m, tá certo? M vezes esse m ao quadrado, m minúsculo mais m maiúsculo, a aceleração tangencial, tá certo? Que é dada por essa expressão, L d2θ dt2, cosseno de θ, né? Menos a aceleração normal, L dθ dt ao quadrado, vezes seno de θ. Bom, vocês estão vendo que a expressão ela fica bastante extensa, né? Bastante complicada. Então, aqui a gente tem que multiplicar agora por cosseno de θ. E isso é igual a menos m vezes g seno θ, tá bom? Já posso cancelar então o m, né? Um m em todos os membros dessa equação. E eu vou isolar, pessoal, a minha derivada segunda, tá? Do ângulo θ em relação ao tempo duas vezes, tá bom? Então vamos lá, vamos isolar esse d2θ dt2, e aí vocês vão ver que as expressões vão se simplificar enormemente. Então vamos lá, d2θ dt2, e aí isso vai multiplicar, então, o m eu cancelei, o L também, pessoal, eu já vou passar dividindo, tá? Esses L's aqui, então vai ficar aqui menos G sobre L, né? E esse termo, então, vai ficar ele mesmo, então coloquei em evidência, fica 1 menos, aqui vai ficar m cosseno de θ, cosseno ao quadrado, né? Porque eu já estou multiplicando aqui, sobre m minúsculo mais m maiúsculo, e agora o restante é m seno θ cosseno θ sobre m minúsculo mais m maiúsculo dθ dt ao quadrado, e isso é igual a menos g dividido tudo por L, né? G seno θ, tá? E aqui, pessoal, por que eu estou fazendo passo a passo tudo isso com vocês, né? Porque aqui, novamente, eu vou usar a identidade fundamental da trigonometria, né? Cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado. E aí vocês vão notar que o mzinho, o m minúsculo, vai cancelar, tá certo? E a expressão vai simplificar bastante. Então isso vai ficar o seguinte, d2θ dt2, aqui, então olha o seguinte, né? Aqui em cima vai ficar m minúsculo, né? Menos m minúsculo vai cancelar, então vai ficar m maiúsculo menos m minúsculo
seno ao quadrado, tá certo? E embaixo eu fico com M minúsculo mais M maiúsculo, tá? Coloco em evidência, passo multiplicando aqui em cima. Então isso vai ficar o seguinte, vai ficar mais... Agora, esse termo aqui, né? M seno θ cosseno θ, sobre, então, esse termo, né? Que eu já passei multiplicando por todos. Então vai ficar M maiúsculo mais M minúsculo seno quadrado de θ, dθ dt ao quadrado, e isso é igual a menos, então, ou melhor, eu vou passar isso já para o lado esquerdo também, mais G sobre L, M minúsculo mais M maiúsculo, sobre M maiúsculo mais M minúsculo, seno quadrado de θ. E aqui vezes seno de θ. E isso é igual a zero, tá bom, pessoal? Bom, essa equação diferencial, ela, na verdade, é a mesma dessa aqui. Para você comprovar isso, você pode pegar essa equação, tá? Fica como um exercício, bastante simples. Pegue essa equação, derive ela, né, em relação ao tempo. Aqui você vai usar a regra da cadeia, enfim. Vai operar um pouco e você vai concluir que aquilo ali é exatamente isso aqui, tá? Isso aqui a gente obteve por conservação de energia, aqui pelas leis de Newton, né? Pelo uso da análise das forças, né? Então é uma equação diferencial, bastante complicada, né? Não linear, e você deve resolvê-la numericamente com as seguintes condições iniciais, né? Quando t igual a zero, né? O seu θ, pessoal, ele é o θ zero, né? E a partícula é abandonada do repouso, então a sua velocidade angular dθ dt igual a zero. Então você aplica aí o método, né? O método de Runge-Kutta, por exemplo, e resolve isso aí, obtém a solução gráfica, tá? No MATLAB, no Octave, enfim. São várias opções, tá certo? Bom, como o vídeo já está um pouco extenso, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu também poderia apresentar para vocês a solução, né, desse problema pelo formalismo lagrangiano, né, utilizando as equações de Lagrange, pessoal. Mas vamos deixar isso aí para um outro momento, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.